Sobre os seres vivos, o reino dos animais, os invertebrados. Os animais são seres eucarióticos, pluricelulares e heterótrofos por ingestão, isto é, precisam ingerir partículas de alimento. Apesar de apresentarem características em comum, desenvolveram formas corporais e estratégias de sobrevivência diversificadas durante sua história evolutiva, lhes permitindo habitar os mais variados ambientes, como mares, desertos e florestas, de tal forma que o reino Animalia apresenta o maior número de espécies de seres vivos descritas. Tradicionalmente, os animais são divididos em dois grupos, invertebrados e vertebrados. Os animais vertebrados apresentam crânio e vértebras alinhadas em uma coluna vertebral, estrutura que contribui para a sustentação do corpo enquanto protege o sistema nervoso central. Já os invertebrados são desprovidos destas estruturas. Os primeiros animais provavelmente evoluíram da organização de protozoários que se tornaram pluricelulares. No decorrer da evolução, seres diferentes e mais complexos foram surgindo, e com isso a necessidade de divisão em grupos menores por semelhança. Os filos dos invertebrados que estudaremos são poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. O esquema simplificado de evolução dos invertebrados baseia-se no grau de parentesco dos participantes e apresenta as principais características de cada grupo. Os primeiros animais provavelmente evoluíram da organização de protozoários que se tornaram pluricelulares. No decorrer da evolução, seres diferentes e mais complexos foram surgindo, e com isso a necessidade de divisão em grupos menores por semelhança. Os filos dos invertebrados que estudaremos são poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. O esquema simplificado de evolução dos invertebrados baseia-se no grau de parentesco dos participantes e apresenta as principais características de cada grupo. O filo dos poríferos agrupa os animais mais antigos que conhecemos, de organização corporal muito simples, são conhecidos como esponjas. O nome do grupo faz referência à sua principal característica, presença de poros, por todo o corpo. Animais aquáticos, filtradores de água, vivem fixos a rochas ou outras superfícies. Apesar de serem formados por duas camadas de células, não desenvolvem tecidos verdadeiros. Águas vivas, anêmonas do mar, caravelas do mar, hidra e corais fazem parte do filo dos quinidários. Habitantes de águas rasas e quentes, são os primeiros animais a apresentar tecidos verdadeiros. O nome do grupo se deve à presença de células especializadas denominadas quinidócitos, que liberam substâncias tóxicas e urticantes usada pelo animal na captura de presas e defesa. A toxina pode provocar queimaduras na pele humana, podendo até matar. Esses animais apresentam duas formas corporais bastante distintas: medusas, como um guarda-chuva aberto e oco, e pólipos, forma de cilindro oco. As medusas nadam livremente e movimentam-se contraindo a musculatura do corpo. A contração cria jatos de água, o que impulsiona o animal. No espaço interno fica a boca, voltada para baixo e rodeada por tentáculos, compostos por muitos quinidócitos. A base do cilindro dos pólipos fixa o animal a superfícies como rochas. No lado oposto fica a boca, rodeada por tentáculos. Os pólipos podem viver isolados ou em colônias, como os corais, formadas por inúmeros pólipos que vivem unidos. Nos corais, cada indivíduo constrói um esqueleto calcário ao redor do próprio corpo. Quando o indivíduo morre, suas partes moles se decompõem, mas o esqueleto serve de apoio para o outro pólipo, dando origem aos recifes de corais. Os recifes são hábitats de inúmeros organismos e fonte de alimento ou local de reprodução de outros tantos.
Animais de corpo mole e alongado, afunilado nas extremidades, são popularmente conhecidos como vermes. Exibem simetria bilateral, isto é, existe apenas uma maneira de dividir o corpo em duas metades simétricas, lado direito e lado esquerdo, diferente de poríferos e quinidários que têm simetria radial, onde qualquer corte que passe pelo centro do corpo do animal o divide em duas metades simétricas, como numa pizza. Os vermes de corpo achatado formam o filo dos plateumintos. Alguns, como as planárias, são de vida livre e habitam ambientes aquáticos e solos úmidos. Outros são parasitas, como tênias e esquistossomos. Já o filo dos nematódios agrupa os vermes de corpo cilíndrico, encontrados em todos os ambientes, onde se alimentam de restos de matéria orgânica. Mas há espécies parasitas que causam doenças em humanos, como o caso da lombriga e o ancilóstomo. A palavra molusco vem do latim mollis, que significa mole, característica principal desses animais, filo dos moluscos. A diversidade de tamanho e habitat, aquático ou terrestre, se refletem na variedade de modos de vida e hábitos alimentares. Muitos moluscos têm conchas externas, podendo ser uma espiralada, como no caso do caramujo e náutilo, ou duas acopladas, mariscos e ostras, que servem de proteção ao animal. Alguns podem se retrair para dentro dela quando ameaçados. Durante o processo evolutivo, a concha de alguns se modificou. Nas lulas, ela se tornou interna. Nas lesmas e polvos, ela desapareceu. Embora pareça vermiforme, o corpo dos anelídeos é todo segmentado, formado por anéis. Daí o nome do grupo. Fazem parte do filo as sanguessugas, que habitam água doce e apresentam ventosas para se prender às superfícies. Como parasitas, se alimentam de sangue de diversos vertebrados. As minhocas, que são capazes de perfurar os solos mais endurecidos, tornando-os menos compactos e mais arejados, ao se alimentar de restos de matéria orgânica, eliminam humus, fertilizante natural. Os poliquetos marinhos apresentam muitas cerdas rígidas na superfície do corpo, que auxiliam na locomoção e defesa dos animais. O filo dos artrópodes é constituído pelo maior número de espécies descritas, encontrados em quase todos os ambientes. Duas características gerais permitem reconhecer facilmente os artrópodes: a presença do exoesqueleto quitinoso e de apêndices articulados, como antenas, pernas e asas, dispostos em regiões corporais segmentadas. O que torna possível o crescimento corporal dos artrópodes é o processo de muda ou ecdise. Até atingir a fase adulta, os artrópodes trocam periodicamente de exoesqueleto, que, quando novo, é flexível, permitindo que o animal se desenvolva. Em função da diversidade, o grupo é dividido em classes, de acordo com o número de pernas e a organização corporal. São eles os insetos, crustáceos, aracnídeos e os miriápodes. Os insetos são os artrópodes com maior número de espécies conhecidas, mais de 1 milhão. A palavra inseto vem do latim insectum e significa segmentado. Seu corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. No tórax localiza-se 3 pares de pernas e, em muitas espécies, asas. Na cabeça concentram-se órgãos sensoriais, olhos compostos e um par de antenas, que confere sensações de olfato e tato. São insetos gafanhotos, libélulas, pulgas, mariposas, piolhos, baratas, abelhas, cupins, formigas. Os crustáceos exibem exoesqueleto bem mais rígido que os demais artrópodes. Seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen e tem como característica própria 2 pares de antenas. Camarões, lagostas, siris, tatuzinho de jardim e cracas são exemplos de crustáceos.
Os 5 pares de pernas ou mais podem ser modificadas de modo a facilitar a locomoção, a natação ou a captura de alimentos. Microcrustáceos compõem o zooplâncton e constituem o principal alimento de muitos vertebrados. Os aracnídeos são animais predadores ou parasitas que, em sua maioria, se alimentam sugando suas presas. O grupo inclui aranhas, escorpiões e ácaros e pode ser chamado de classe dos quelicerados. O nome se deve à modificação das peças bucais em quelíceras e pedipalpos. Seu corpo é dividido em cefalotórax, desprovido de antenas, e a qual se prendem 4 pares de pernas, e abdômen. Algumas espécies de aranhas e de escorpiões são peçonhentas, isto é, produzem veneno e são capazes de injetá-lo. Nas aranhas, encontram-se as fiandeiras, órgãos que produzem fios de seda. Os pedipalpos de escorpiões terminam em pinças, que dilaceram o alimento, e seu abdômen prolonga-se com uma cauda, que termina na forma de agulha, o aguilhão, onde ocorre a injeção de veneno. A sarna é uma doença causada por ácaro parasita. Os miriápodes são artrópodes com muitos pares de pernas. Há 2 grupos principais: os diplópodes, popularmente chamados de piolhos de cobra, e os quilópodes, centopeias ou lacraias. Com o corpo dividido em cabeça e tronco segmentado, os diplópodes têm corpo cilíndrico e 2 pares de pernas por segmento, sendo animais detritívoros ou herbívoros. O corpo dos quilópodes, predadores peçonhentos, é achatado, com 1 par de perna por segmento. O nome equinodermo vem do grego e quer dizer pele com espinhos. Os equinodermos mais conhecidos são as estrelas do mar e os ouriços do mar, mas o grupo inclui pepinos do mar, serpentes do mar, lírios do mar, bolachas do mar. Como os nomes sugerem, são animais exclusivamente marinhos. Seu esqueleto interno, calcário, é formado por placas rígidas e revestido por pele. O grupo apresenta um sistema exclusivo de canais preenchidos por fluidos, o sistema ambulacral ou hidrovascular, com funções de locomoção, transporte de substâncias, respiração, eliminação de fezes, circulação e percepção do meio externo pelo animal. Até a próxima!